Os segredos mais obscuros e aterrorizantes do Vaticano finalmente foram revelados. As paredes do Vaticano têm sido testemunhas de escândalos e controvérsias que envolvem todas as religiões. Esta cidade poderosa, sede da Igreja Católica Romana, é conhecida por manter segredos bem guardados do mundo, mas algumas histórias sinistras vieram à tona e causaram um impacto global. A cidade do Vaticano é um estado eclesiástico situado como um enclave dentro de Roma, na margem oeste do rio Tibre. Surpreendentemente pequena em tamanho, cobre apenas uma área de 49 hectares se abrir uma população de apenas 453 pessoas. Apesar disso e do tamanho minúsculo, a influência do Vaticano é formidável e sagrado, sendo o menor Estado-nação totalmente independente do mundo. Nos últimos tempos, suspeitas que o Vaticano ostenta levantaram um questionamento sobre a existência de algo sinistro por trás dos muros sagrados. Muitos acreditam que a nação guarda um tesouro de segredos obscuros cujas revelações vão emergindo gradualmente ao longo dos anos. Ocorreram incidentes perturbadores no Vaticano que até hoje precisam ser abordados. Essa nação esplêndida e prestigiosa esconde uma série de segredos terríveis cuja verdade será mostrada nesse vídeo. Amém. Porém, antes de começarmos, confira o link no comentário fixado. Temos um e-book completo com todas as 250 questões mais difíceis da Bíblia respondidas baseadas na Bíblia. Além de você adquirir conhecimento comprando nosso e-book, nos ajuda a manter a pregação através desse canal. Amém. Dando continuidade ao julgamento dos mortos. No ano de 897, um julgamento peculiar e perturbador ocorreu no Vaticano, demonstrando quão excêntricas e mesquinhas algumas figuras religiosas podem ser. Esse julgamento eclesiástico foi conduzido pela Basílica de São João de João, tendo como réu nada menos que o falecido Papa Formos. As acusações contra Formos envolviam perjúrio, avaliação ilegal do papado e a governança simultânea de dois lugares distintos. Surpreendentemente, tais acusações foram apresentadas quase 7 meses após a morte por ordem do então Papa Estevão VI, que assumiu o trono após Formoso. O julgamento ganhou contornos quando o corpo de Formoso foi retirado do túmulo e levado aos tribunais papais, onde foi apoiado em um trono morto. Uma vez que os mortos não podem falar por si, um diácono foi nomeado para falar em seu lugar, e Formos foi considerado culpado. A crueldade não parou por aí. O Papa Estevão VI pessoalmente despojou o cadáver das vestimentas fatais e cortou os 3 dedos usados por Formoso para abençoar. Além disso, todas as ordenações realizadas pelo Papa morto foram invalidadas. O corpo foi então sepultado em um cemitério destinado a estrangeiros. No entanto, para o espanto geral, Estevão ainda não estava satisfeito e ordenou que o corpo de Formoso fosse desenterrado novamente, sendo posteriormente lançado no rio Tibre com um peso amarrado a ele. Essa atitude vingativa gerou grande revolta entre a população romana, que não poupou as críticas e protestos contra o Papa Estevão. Algumas pessoas relataram mais tarde uma revolta pública com essa atitude tão macabra e cruel com o Papa. Exorcismos ocultos. Nos dias de hoje da população, a Igreja Católica mantém uma prática peculiar. O exorcismo originário da Idade Média. O exorcismo era comum naquela época, quando doenças psiquiátricas eram mal compreendidas. Porém, não podemos negar também que diversas vezes eram casos terríveis de manifestação demoníaca, e a própria ciência tenta negar hoje isso a todo custo. Surpreendentemente, essa tradição perdura até os dias atuais, mesmo em tempos de neurociência avançada. O chefe exorcista Padre Gabriel realizou incríveis 130.000 exorcismos durante sua vida. Em 2018, a cidade do Vaticano reuniu cerca de 250 padres para participar da escola anual de exorcismo. A Igreja acredita que as possessões demoníacas têm aumentado nos últimos anos e até mesmo o Papa Francisco aconselhou as pessoas a procurarem a Igreja. Os exorcismos assim são realizados. Padres e até mesmo papas já conduziram exorcismos. Um relato intrigante envolveu o Papa João Paulo II, que tentou exorcizar uma mulher sem sucesso. O chefe exorcista, padre, teve que intervir para completar a tarefa. A Igreja não se deixa influenciar pelas opiniões científicas ou do mundo, persistindo na realização de centenas de milhares de exorcismos e planejando continuar com essa prática no futuro. As crenças e tradições antigas desafiam os tempos modernos, deixando-nos questionando os mistérios, as razões por trás dessa prática incomum. O que mais o futuro reserva para esse ritual intrigante? Bom, a Igreja guarda seus segredos. Nós acreditamos sim nos exorcismos, porém, como cristãos, vemos de uma forma mais transparente. A chamada libertação que vemos na Igreja Evangélica não envolve rituais e totalmente pública. Já os
Exorcismos católicos são totalmente ocultados da população e assustadores. O terceiro segredo de Fátima. Visões apocalípticas e proféticas no Vaticano. O mundo conhece os segredos de Fátima, mas o Vaticano ainda mantém um véu de mistério sobre suas visões apocalípticas e profecias. Esses segredos foram revelados a 3 jovens pastores portugueses: Lúcia Santos, Jacinta e Francisco, pela aparição mariana, que hoje é conhecida como Nossa Senhora de Fátima. Entre maio e outubro de 1917, a Virgem Maria apareceu 6 vezes aos 3 pastores. Lúcia, aconselhada pelo bispo local, revelou segredos ao público. Quase 20 anos depois, o primeiro segredo mostrava uma visão do inferno, enquanto o segundo fazia uma premonição sobre a Primeira Guerra Mundial, seguida de outra guerra. O terceiro segredo é o mais perturbador e foi mantido em sigilo. Foi escrito em um envelope lacrado e somente em 1960 foi aberto, mas o conteúdo foi mantido oculto do público até os anos 2000. A visão descreve uma tentativa de assassinato do João Paulo II em 1981. A profecia descreve o bispo com um tecido branco, caminhando em direção a uma cruz, lutando para alcançá-la enquanto estava cercado pelos cadáveres de mártires, e quando chega ao topo do monte, é atingido por balas e flechas. A carta de Lúcia permanece em segredo, guardada pelo Vaticano, mas fica um mistério no ar. O que mais essas visões apocalípticas revelam? Porque o mistério é tão bem guardado pela Igreja. A Igreja mantém suas cartas próximas aos cofres e a verdade permanece escondida, despertando a curiosidade de milhões ao redor do mundo. Essas visões provavelmente provêm de demônios, já que a Igreja Católica segue livros apócrifos, provavelmente conhecimento oculto revelado por demônios que ficou retido na Igreja Católica. Como cristãos, não devemos dar bola para esse tipo de revelação, já que temos a Bíblia. Amém. O Grande Grimório, o livro sinistro de feitiços do Vaticano. Entre centenas de milhares de arquivos secretos do Vaticano, existe um livro assustador e aterrorizante que eles não querem que ninguém acesse. Conhecido como o Grande Grimório, é considerado o livro de feitiços mais perigoso da história da humanidade. Escrito por volta de 1520 pelo apócrifo, acredita-se que o autor tenha sido possuído por Satanás. O livro está escrito em hebraico bíblico ou aramaico e foi supostamente descoberto na tumba do Rei Salomão em 1750. Ele contém instruções sobre como criar talismãs mágicos e feitiços para ganhar na loteria, além de muitas maneiras de se comunicar com espíritos dos mortos e demônios. No entanto, o feitiço mais registrado nesse livro histórico é um método para invocar o próprio Lúcifer, com instruções sobre como fazer um acordo com ele. Embora esses são muitas cópias do livro circulando, especialistas acreditam que a maioria delas é falsa, modificada, tornando os feitiços ineficazes. No entanto, os crentes ainda consideram essas versões como tendo algum tipo de poder e influência humana. O escrito original é de propriedade da Igreja Católica e, além deles, ninguém sabe seu paradeiro. O Grande Grimório permanece como um enigma sombrio, evocando medo e fascínio, deixando-nos questionando os mistérios ocultos que podem estar contidos em suas páginas. Se você está curtindo muito o conteúdo do canal, não esqueça de mostrar seu apoio e gratidão clicando no botão valeu demais do YouTube. Amém. O maior segredo de todos da humanidade e o mais pesquisado na internet, o famoso cronovisor. Esse dispositivo foi descrito em 2002 pelo padre François Bruni em seu livro A Le Nouveau Mystère du Vatican. Supostamente ele foi construído pelos maiores cientistas do mundo nos anos 1950 e teria sido financiado pelo Vaticano por razões desconhecidas. É dito que ele funciona como um óculos que é usado no rosto e que, teoricamente, conseguiu ver eventos do passado. Em teoria, seu funcionamento era feito pelo processamento de radiação eletromagnética dos eventos passados e conseguia transformá-los em imagens e áudio. E o padre Bruni disse ter testemunhado eventos como a crucificação de Cristo. A máquina do tempo já estaria disponível no Vaticano para todos, segundo o escritor. A última curiosidade: o diabo Satanás estaria no subsolo do Vaticano fisicamente. Algumas especulações dizem que a Igreja Católica é uma instituição demoníaca, e existem diversas provas disso. Diferente do cristianismo e da Igreja Evangélica, a Igreja Católica tem um passado esquisito, cheio de simbologias ocultistas estranhas, e indo mais longe ainda, para alguns, o próprio diabo vive dentro do arquivo secreto do Vaticano. O exorcista mais antigo do Vaticano, Gabriele Amorth, teria falado com o próprio diabo em algum ponto da sua carreira. Mas como esse encontro aconteceu é desconhecido. E ele afirmou que o diabo estava escondido em algum lugar dentro do Vaticano,
E poderia se comunicar com qualquer padre, ele estaria por trás do Vaticano e de todo o engano feito pela Igreja Católica. Amém. Não se preocupe com os problemas do Vaticano, busque a Deus no fim dos tempos e foque em Jesus, se arrependa dos seus pecados, o quanto antes, que Deus esteja com vocês todos os dias. Amém.